Sabe aquela ideia de uma única voz se levantando contra um sistema inteiro? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa história exatamente assim, lá no livro de Amós. É uma história de coragem, de poder e, acima de tudo, de uma verdade que se recusou a ser calada. Um confronto que, de certa forma, ecoa até hoje. Essa pergunta aqui é o que move toda essa narrativa. Vamos explorar juntos como Amós, que era um simples pastor, se tornou essa voz solitária, a consciência de uma nação inteira e que ousou enfrentar todo o sistema de poder da sua época. A nossa análise vai se desenrolar em 4 atos, como numa peça de teatro. Primeiro, vamos ver as visões em que a misericórdia ainda vence. Depois, o momento em que a paciência divina simplesmente acaba. Aí vem o choque, o confronto direto entre a autoridade religiosa e a profética. E, por fim, a resposta firme e inabalável do profeta. Vamos lá, então. Logo de cara, no nosso primeiro ato, a gente encontra o Amós de um jeito que talvez não se espere. Antes de ser um acusador, ele é um defensor. Ele tem umas visões bem aterrorizantes de julgamento e a primeira reação dele não é de condenação, mas de compaixão. Ele intercede pelo povo. O cenário aqui é de pura tensão. Imagina só, a parte da colheita que ia para o rei já está garantida, está segura. Mas o que sobrou para o povo está prestes a ser aniquilado por um enxame de gafanhotos. O momento não podia ser pior. A ameaça não é só econômica, é uma questão de sobrevivência mesmo. E é aqui que a gente vê o coração do Amós. Ele não fica feliz com o julgamento que está vindo. Ele clama por perdão. E o argumento dele é comovente. Como é que Jacó vai sobreviver? Ele é tão pequeno. Ele enxerga a fragilidade do seu povo e se coloca como advogado deles diante de Deus. Então um padrão bem claro começa a aparecer. Vem uma segunda visão, dessa vez de um fogo consumidor, mas o roteiro é o mesmo. Amós vê a destruição, implora com as mesmas palavras e Deus, por misericórdia, volta atrás. 2 vezes a intercessão do profeta consegue afastar o desastre. Isso cria uma certa esperança, né? Mas esse padrão está prestes a ser quebrado. E agora a gente chega na segunda sessão, que é o grande ponto de virada da história. A terceira visão é completamente diferente. Não tem diálogo, não tem negociação, tem só um padrão sendo estabelecido e uma declaração final. Antes da gente continuar, é muito importante entender o que esse símbolo significa. Um prumo é uma ferramenta, daquelas de construção, sabe? Que serve para ver se uma parede está perfeitamente reta ou se ela está torta, correndo o risco de desabar. Aqui, ele vira uma metáfora poderosa para um padrão moral, um padrão espiritual que Israel, infelizmente, não conseguiu cumprir. A linguagem aqui é definitiva, chega a ser assustadora. A frase "nunca mais passarei por ele" quer dizer que a paciência acabou. Deus não vai mais ignorar a corrupção, a injustiça. A parede está torta, o padrão foi aplicado e o julgamento agora é inevitável. A intercessão de Amós já não é mais uma opção. E as consequências são diretas e devastadoras. O julgamento não é uma coisa vaga. Ele atinge o centro do poder. Os altos e os santuários, que eram centros religiosos, e a casa de Jeroboão, o centro político. A mensagem é clara. As instituições que deveriam guiar a nação foram reprovadas no teste do prumo. É justamente essa profecia contra o rei que acende o estopim do conflito principal da nossa história. A mensagem de Deus sai do plano celestial e aterrissa com tudo na arena política e religiosa de Israel, lá na cidade de Betel. E aqui entra em cena o nosso antagonista, Amazias. Ele é o sacerdote do santuário real de Betel. E o que ele faz? Ele não vai debater teologia com Amós. Não. Ele transforma a mensagem divina num ato de traição. Ele manda dizer para o rei: o Amós está conspirando contra o Senhor. É uma manobra política clássica, né? Pegar uma verdade espiritual incômoda e transformar numa ameaça para o Estado. E então, Amazias vai confrontar Amós pessoalmente. Repara nas palavras dele. Ele o chama de vidente, que talvez fosse um jeito meio pejorativo de se referir a um profeta. Ele o expulsa, manda ele voltar para Judá, a terra dele. E o ponto-chave é a justificativa. Não profetize mais aqui, porque este é o santuário do rei. Para Amazias, a autoridade do rei era maior do que a palavra de Deus naquele lugar. Chegamos ao clímax. Como é que Amós responde a essa ameaça, essa tentativa de calar a boca dele? Ele não recua 1 centímetro. Pelo contrário, ele deixa bem claro de onde vem a sua verdadeira autoridade. Essa é uma das declarações mais fortes da Bíblia.
O que Amós está dizendo é, olha, eu não sou um profissional, não faço parte da sua estrutura institucional, não venho de uma família de profetas. Ele se identifica como um homem comum, um boiadeiro, um agricultor, e isso torna o chamado dele ainda mais poderoso. Não era uma carreira, era uma ordem divina. Então, o ponto central é este. Amós estabelece uma linha direta de autoridade, que passa por cima do Amazias e do rei. A ordem para ele não veio de um seminário ou de uma nomeação real. Veio do próprio Deus que o tirou do campo. A autoridade de Amós não é institucional, vem da revelação. E por tentar silenciar a palavra de Deus, Amazias recebe uma profecia terrivelmente pessoal. A punição é proporcional ao crime. Ele tentou proteger seu status, sua família, suas terras, e Amós declara que ele vai perder tudo, e de uma forma humilhante e trágica. Depois de dar o recado pessoal para Amazias, Amós volta à mensagem original, agora com uma certeza ainda maior. A palavra de Deus que Amazias tentou proibir ecoa como a sentença final. O exílio, o destino que foi selado lá na visão do prumo, agora é inevitável. E assim, essa história de Amós e Amazias acaba transcendendo o tempo. Ela nos força a pensar, quando uma verdade incômoda desafia o poder, de que lado as pessoas ficam? Quem é que tem o direito de falar? E qual é o custo de ouvir ou de tentar silenciar essa voz? A pergunta não era só para Israel naquela época, é para a gente hoje.